Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus e aqui estamos estudando nesse canal especial, esse programa especial, o livro do Apocalipse. E eu convido você a compartilhar esse vídeo, mostrar Jesus, para que outras pessoas tenham a certeza da salvação que vem através de Jesus, nosso Senhor. Em Apocalipse capítulo 5, versos 1 a 4, fala assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, aí nós somos de Deus, o Pai, assentado no seu trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha só. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui nós temos uma descrição da angústia que João passou diante da revelação de Cristo, a revelação que Deus deu a Jesus. E Jesus mandou o seu anjo revelar ao seu apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, sobre o tempo em que nós vivemos hoje, a revelação de Deus, a revelação para o tempo do fim. João, quando ouviu Jesus, ficou desmaiado, né? Ele perdeu as forças, caiu aos pés de Cristo. E Jesus disse para ele hoje, naquele momento, aliás, mas disse para a gente hoje também: não tenha medo. Confia no Pai. Jesus sabe o que faz. Diante da revelação dos tempos, em que foi colocado ali um livro na mão de Deus, ninguém, no céu, no universo, em todas as galáxias, em tudo que existe, nem na Terra, foi achado digno de conhecer os tempos, conhecer o futuro, porque é isso que revela esse livro com 7 selos, a revelação dos tempos, a revelação de Cristo. E somente Jesus foi achado digno. E aqui Jesus é declarado como o leão, né, o leão que diz ali o texto bíblico, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Ele venceu. Jesus é aquele que estava morto, mas permanece vivo pelos séculos dos séculos. E o texto bíblico continua dizendo que então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um na sua mão uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Jesus é achado digno para revelar para mim e para você o futuro, a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero ler com você nesse momento um outro texto bíblico. Vamos a Hebreus, no capítulo 4, verso 15. Livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, que diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhante, mas sem pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus sem pecado. Jesus é digno de mostrar pra gente o futuro, porque Ele nos ama. Esse é o objetivo de Deus, nos dá certeza da salvação dele. E continua aqui o texto de Hebreus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus é um Deus que está ao nosso lado em todos os momentos. O verdadeiro herói que nos salva das chamas desse mundo, nos dando a certeza da salvação. Vamos ler também agora Apocalipse capítulo 19. Olha o que Deus tem pra gente hoje. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Diz assim: Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus, o Rei, o Senhor, o vencedor no grande conflito. E essa vitória que Ele tem, Ele dá pra gente. Se a gente acreditar, se a gente confiar nele, esse Senhor maravilhoso nos dá a vitória. E terminando no nosso estudo de hoje, eu quero voltar ao livro de Hebreus, no capítulo 7, e ler com você uma mensagem especial para o nosso dia. Hebreus, capítulo 7,
verso 25, diz assim a palavra do Senhor: Por isso também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha a revelação especial de Deus hoje no livro do Apocalipse. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Leão, Jesus é aquele que é digno, aquele que estava morto, mas está vivo para os séculos dos séculos e vive com um objetivo: nos salvar, nos guiar, nos levar para a casa do Pai. A esperança da glória de Cristo. Essa é a revelação do Apocalipse. Essa é a revelação de Deus para a gente. Que Deus possa estar com você nesse dia. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por essa revelação hoje especial. O Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo é o único que é digno de nos mostrar o futuro, porque nos ama, para nos dar certeza de Deus estando ao nosso lado, nos acompanhando, nos salvando, nos guiando para o céu. Obrigado pelo teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, que nessa vida, Jesus é o nosso herói. É Ele que está com a gente, é Ele que nos salva e Ele nos ama para sempre. Fica com Deus, fica em paz. Te vejo no próximo estudo. Tchau, tchau.